Boa tarde, turma do sexto ano. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho, e nós vamos fazer uma revisão de inglês. Por que a gente vai fazer essa revisão? Porque o conteúdo que a gente estudou nas duas últimas semanas, ele é bem rico em detalhes. Por ele ser rico em detalhes, é interessante que a gente relembre esses conceitos, porque é muito fácil esquecer se a gente para de estudar ele, não é? E sem contar que ele é muito importante. Plural dos substantivos é uma coisa que é muito comum, é muito usado no inglês e que a gente vai estudar bastante ainda na escola mesmo, nos conteúdos de inglês, certo? Então, por isso que a gente precisa revisar. Na aula de hoje, a gente vai relembrar as regras de terminações, certo? A gente só vai relembrar as regras de terminações. Nós não vamos ver os irregulares, não, certo? Hoje, nós não vamos ver os plurais irregulares. Por quê? Porque é bem mais fácil de decorar um plural irregular, não é? Porque a palavra é bem diferente, então fica mais fácil da gente aprender. E também existem os substantivos que não têm plural, e esses também a gente não vai ver hoje porque eles também são mais fáceis de decorar, não é? Porque são apenas uma palavrinha, já que não tem plural, é só uma palavra para o singular e para o plural. O que a gente precisa mesmo relembrar são as regras de terminação, perfeito? Então vamos lá. Se uma palavra não segue nenhuma dessas regras de terminação, se ela não termina com nenhuma dessas letras e se ela não é um substantivo de plural irregular e se ela não é um substantivo sem plural, ela vai seguir a regra geral. E qual é a regra geral? Colocar mais S no final da palavra. Só colocar a letra S no final, certo? E as regras de terminação são essas aqui. Vamos lá. Para substantivos terminados em S, SH, CH, X, Z e O, para dar o plural dessas palavras que terminam com essas letras aqui, a gente vai dar o plural acrescentando as letras E, S, certo? Só acrescentar no final da palavra ES, perfeito? Mas se o substantivo termina com a letra Y, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que prestar atenção na letra que tem antes do Y, certo? Por isso, que se a palavra termina em Y, se o substantivo termina em Y, mas antes do Y tem uma vogal, para dar o plural dessa palavra, eu vou apenas colocar S no final. Mas, se antes do Y tem uma consoante, eu vou ter que tirar esse Y do final da palavra, eu tiro o Y e no lugar dele eu coloco 3 letras, que é as letras I, E, S, certo? Temos mais uma regra aqui, que é essa aqui de baixo, para terminados em F ou FE. Se o substantivo termina com a letra F ou com as letras FE, eu vou tirar esse F ou esse FE e no lugar eu vou colocar as letras V, E, S, ok? Então, essas regras, elas são realmente para decorar, perfeito? Mas a gente também precisa exercitar. E detalhe, hoje eu coloquei mais uma regra que a gente não colocou nas aulas passadas. Bom, para terminados em O, não é? Só que antes do O tem uma vogal, a gente não vai seguir essa regra aqui. Estão vendo que o O está nessa regra, não é? De terminados, que a gente já tem que acrescentar S. Mas, se a palavra termina em O e antes tem uma vogal, eu não coloco ES, eu coloco apenas S, certo? Se antes do O tem uma vogal, eu coloco apenas S para dar o plural, perfeito? E eu coloquei aqui alguns exemplos desse tipo de regra, perfeito? Então vamos lá, nossa lousa está lotada de palavras.
E é para a gente fazer o quê com essas palavras? Para dar o plural delas, não é? Agora mesmo. Vamos lá. Aqui na primeira palavra a gente tem fly. Fly. O que significa fly? Fly pode significar duas coisas, certo? Fly pode ser um verbo e fly pode ser um substantivo, que é o nosso caso aqui hoje, porque a gente está dando plural dos substantivos, certo? Fly, quando é um verbo, é uma ação. Que ação é essa? É a ação de voar. Voar, não é? Então, fly é um verbo que significa voar, mas também pode ser um substantivo, ou seja, um ser, não é? E que substantivo é esse? Mosca. Fly significa mosca também, em inglês. No nosso caso, como a gente está vendo o plural dos substantivos, esse fly aqui significa mosca, perfeito? E como que a gente diz moscas no plural, né? Como a gente diz moscas em inglês? A gente tem que prestar atenção no final dessa palavra. Ela termina em Y. Se uma palavra termina em Y, eu tenho que prestar atenção na letra que tem antes do Y, não é? Porque se antes do Y tiver uma vogal, eu coloco só apenas S. Se antes do Y tiver uma consoante, eu tiro o S não, o Y, e coloco IES. E aí, o que acontece com fly? Termina em Y e antes do Y tem L. L é uma consoante. Se L é uma consoante, o que eu faço? Vou tirar esse Y e colocar IES. Vamos lá? Flies. Assim que fica o plural de fly, certo? Moscas. Flies. Eu tirei o Y e coloquei IES, perfeito? Próxima palavra é potato. Potato. Essa palavra termina em O, então ela segue essa regra, não é? Bastante atenção com isso também, ó. Ela termina em O, mas antes do O tem uma consoante e não uma vogal. Então ela segue justamente essa regra mesmo. No final da palavra eu vou acrescentar ES, perfeito? Então, o plural dessa palavra é este. Potatoes, potatoes, certo? E o que acontece com essa palavra é a mesma coisa que acontece com tomate, né? Tomato. No inglês americano, a gente fala dessa forma, né? Que é o meu inglês. A gente fala dessa forma, potato, tomato. Inclusive, tem até uma musiquinha com essas duas palavras, com a diferença entre o sotaque britânico e americano. E no britânico, você pode falar potato, tomato, certo? É um pouco mais parecido com o português, o som. Dá pra gente identificar melhor. Mas no inglês americano, ele é o mais usado no mundo, não é? Então, por isso que é mais interessante. Por isso que eu mesmo me interessei mais pelo inglês americano, no final das contas. Próxima palavra. Door. Door. Door significa porta. Vamos lá. Qual é a terminação dessa palavra? É em R. Tem alguma R? É alguma dessas terminações aqui, ó? Não, ela não segue nenhuma dessas regras de terminação. Não segue. Se ela não segue nenhuma das regras de terminação, como é que eu dou o plural dela? Apenas acrescentando a letra S no final. Então, door, door, fica doors, perfeito? Vamos agora para óculos de sol, sunglass. Como que eu digo isso no plural? Óculos escuros, não é? Óculos de sol no plural, só tenho vários óculos. Que o meu está bem velhinho, não é? Então, como é que eu falo? Eu tenho que ver a terminação. Essa palavra termina com S. Se ela termina com S, ó, ela segue essa regra aqui, ó. Terminados em S, eu acrescento S no final. Então, sunglass, no plural fica sunglasses. Sunglasses. Sunglasses.
Perfeito? Acrescento ES no final. Vamos ajeitar. Vamos consertar esse finalzinho. Melhorou. Agora, vamos para esse substantivo aqui que é day. Todo mundo sabe que day significa dia. Se eu quiser dizer dias no plural, o que eu faço? Tenho que prestar atenção na terminação. Termina em Y e antes do Y tem uma vogal. Se termina em Y e antes do Y tem uma vogal, basta acrescentar S no final para dar o plural. Então, day fica days. Days. Apenas coloco S no final. Perfeito? Vamos agora para sky. Sky significa céu. Mas, vamos lá, né? Da mesma forma que a palavra day, essa palavra termina em Y. Essa palavra termina em Y também. Só que é um caso diferente de day. Por quê? Porque ela termina em Y e antes tem uma consoante, que é a consoante K. Se termina em Y e antes tem uma consoante, eu tenho que tirar o Y e colocar IES, certo? Então, como fica céus no plural? Fica skies. Skies. É assim que a gente diz céus. Não sei como, tá vendo? Eu não sei nem como é que se diz plural de céu no português, tá ruim. É mais fácil dizer no inglês do que em português. Então, céu, plural, no português é céus, não é? É céus, não céus. Perfeito? Ok. Vamos para a próxima. Life. Não, life está aqui embaixo, não é? Leaf. Aqui, essa palavra é diferente dessa, certo? Às vezes eu confundo porque eu troco as letras, mas aqui em cima é leaf. Essa palavra significa folha, certo? Mas não pode ser folha de caderno, não. É folha de árvore, certo? É uma folha natural da árvore. Essa palavra termina em F. E se ela termina em F, não é? O que eu faço? Eu vou tirar esse F e vou colocar VS. Então, folhas no plural vai ficar leaves. 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 Perfeito? Folhas. Vamos para a próxima palavra. A próxima palavra é hero. Hero. O que significa isso? Significa herói. Essa palavra termina em O. Se ela termina em O, eu sigo essa regra aqui, não é? De colocar ES no final da palavra, não é? Então, como é que fica heróis, não é? O plural de herói fica heroes. 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 Perfeito? O que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei ES no final da palavra, certo? Porque termina em O. E não é antecedida de vogal. Perfeito? Tem até uma música do David Bowie que usa bastante essa palavra, né? We can be heroes. Bem bacana. Life, agora sim, life, né? Life significa vida. Detalhe, essa palavra também pode ser um verbo, que é morar, não é? Viver em algum lugar. Então, mas aqui, como a gente está falando de plural do substantivo, se isso aqui é um substantivo, e que substantivo é esse? Vida. Como que a gente diz vidas no plural, né? Plural de vida em inglês. Essa palavra termina em FE. Para terminados em FE, a gente tira o FE e coloca VES. Segue a mesma regra de folha, não é? Então, leaves. Leaves, perfeito? A gente vai acrescentar VES. Temos aqui mais algumas palavras. Volcano. Essa palavra significa vulcão.
ela termina em O. Então, ela segue essa regra aqui de colocar mais ES, não é de colocar ES no final da palavra. Então, volcanoes. Perfeito? Apenas eu coloco o ES no final. Próxima palavra, box. Box, que significa caixa, termina com um X. Se termina em X, coloco mais ES. Plural, então, de box é boxes. Boxes. Perfeito? E por último, knife. Knife significa faca, termina com FE. Se termina com FE, ó, eu tiro o FE e acrescento VES. Então, fica knives. Knives. Plural de faca. Facas. Perfeito? Agora vamos para essas palavrinhas aqui, de palavras que terminam em O, mas que não seguem essa regra aqui de mais ES. Eu coloco apenas o S no final. Por quê? Porque antes do O tem uma vogal, não é? Então, essas palavras, o plural, basta colocar o S. Eu basto colocar o S. Então, primeiro, radio, que é rádio, não é? Radio, no plural fica radios. Radios. Video, video significa vídeo. No plural fica videos. E por último, studio. Estúdio, não é? No plural fica studios. Basta colocar S, perfeito? E a curiosidade do dia hoje é sobre a palavra céu. É muito interessante sempre falar essas curiosidades para vocês, não é? Bom, galera, esse céu aqui significa o céu que a gente vê, ok? Mas, se vocês quiserem se referir ao céu religioso, por exemplo, para onde a gente vai, né, quando a gente morre, não é sky, certo? Não é sky. É outra palavrinha que é heaven. Heaven, ok? Que significa paraíso, perfeito? Cadê o pincel preto? Vou escrever aqui essa palavrinha para você. Heaven. Esse aqui é o céu religioso, é o céu que a gente vai para quando a gente morre, né? Certo? Esse é o paraíso, heaven. Não pode ser sky no inglês, certo? Não pode ser sky. Sky é esse céu que a gente vê, ok? E outra coisa, a gente não pode dizer que alguma coisa é um paraíso, não, certo? Por exemplo, ai, aquela lanchonete é um paraíso. A gente não pode dizer isso, por quê? No inglês e dizer heaven. E colocar essa palavra aqui, heaven, que significa paraíso. Por que a gente não pode fazer isso? Porque vão pensar que a lanchonete, a gente foi para lá e morreu, não é? Então não pode. Existe outra palavra para se referir a paraíso, para coisas terrenas, que é paradise. Paradise. Perfeito? Que se escreve dessa forma. Então, para vocês verem, não é? No inglês existem 3 formas de se dizer céu. Sky é o céu que a gente vê. Heaven é o céu religioso. E paradise é o céu quando a gente quer se referir a alguma coisa terrena. Ah, aquela praia é um paraíso. Paradise. Ah, aquela lanchonete, aquele restaurante é um paraíso. Paradise também. Feito? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Eu vejo vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado desse vídeo. See you next class. Take care. Bye, bye.